horas em ponto. Não sei você, mas eu já tô aqui, ó. Olha o tamanho do meu Hype Drink, galera. E ele tá bonito hoje, hein, ó. Duas cores. O meu colorante hoje aqui foi fibra de manga. Bem-vindo, Alexandre Carneiro. Bem-vindo à nossa live. Bom dia, galerinha. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Live de sexta-feira não é live pra qualquer um. Live de sexta-feira é live chamada pós-graduação. Segunda a quinta nós vamos tranquilinho. Sexta-feira, aula de pós-graduação. Então seja bem-vindo para nossa live. Essa música a gente começa sempre na sexta-feira, sabia? Sacramento, feliz e abençoada quarta-feira. Hoje é sexta-feira, Sacramento. Me ajude aí. Sacramento, de onde que você é, Sacramento? Sacramento.08. Já escreva pra mim de onde que você é, só pra gente conhecer você, beleza? Galerinha, a gente começa as nossas lives sempre com um louvor, né? E a sexta-feira nunca muda. Sexta-feira é o mesmo louvor sempre. É esse louvor da Jamile, que diz, chamada Conquistando o Impossível. Bem-vindo, Itamara, diretamente de São Luís do Maranhão. E o Conquistando o Impossível, ela fala muito pra mim, fala pra você. Quando eu fui reconhecido presidente na Herbalife com mais de 15 mil pessoas lá na arena do HSBC no Rio de Janeiro, foi essa música que tocou lá, né? E mais de 15 mil pessoas cantando essa música. Essa música, ela me toca muito na hora que, no momento que às vezes que eu não tô muito bem, ela me reaviva, né? Ela me aumenta meu nível de esperança, aumenta meu entusiasmo. Eu queria que você tivesse uma música, sabia? Uma música que quando ela tocasse, você mudasse, você se transformasse. Beleza? Então a gente começa nossas lives sempre com essa música. E essa música diz que você pode conquistar o impossível, né? Deus dá asas. E é isso que eu queria que você vivesse isso no dia de hoje. Muito bem, Elzi. Elzi, foi marcante aquele dia, não foi, Elzi? Que extravaganza. Eu queria que você agora, ao longo dessa live de hoje, você fechasse os seus olhos ao longo da live, né? E imaginasse o dia que você fosse reconhecido como um presidente da Herbalife. Eu sei que já tem o Alexandre Carneiro aqui que é presidente. Mas se imaginasse então sendo reconhecido como 20k, 30k, 50k, Chairman's Club. É isso que eu queria. Mas para isso que aconteça, a gente precisa, a primeira coisa, ó, é mudando o nosso jeito de pensar. E o versículo bíblico hoje ele ensina muito para isso. Seja bem-vinda, Fabiana Sarmento. O versículo bíblico hoje ele ensina muito para a gente sobre mudar o modo de pensar, né? E esse versículo, ele está no livro de Salmos, Salmos capítulo 55. Se você está com sua Bíblia aí, Salmos 55, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: dá ouvidos, ou então tem versões bíblicas que diz, escuta a minha oração, ó Deus, né? É Davi. Pensa bem, Davi, que era um cara assim, ó, alinhado, afinado com Deus. Davi era um cara que era segundo o coração de Deus. Pensa bem quem era Davi. E Davi tinha os desafios dele, imagina eu e você, que a gente está tão longe de Deus, imagina Davi que estava pertinho e tinha os desafios deles. Aí Davi fala assim para Deus, olha como que Davi escreve: Senhor, dá ouvidos à minha oração, não te escondas da minha súplica. E ele piora a situação mais ainda e diz o seguinte: atende-me e responde-me, sinto-me perplexo em minha queixa e ainda perturbado, né? Tem versões bíblicas que ele fala assim, ó, os meus pensamentos me perturbam, né? Eu estou atordoado, né? Eu não sei o que você está vivendo, que tipo de pensamento que estão passando pela sua cabeça. Uma coisa eu posso dizer para você sem errar. Nesse salmo aqui, né, que Davi escreve, Salmo 55, versículo 1 e 2, né? A gente imagina bem Davi falando, Senhor, eu estou perturbado, eu preciso de ajuda, me orienta aqui. Então, Davi, que era Davi, ele tinha era rei de Israel. E ele tinha essa necessidade, né, de pedir para Deus que ouvisse a sua oração, pois os pensamentos dele estavam afligindo ele, estavam causando sofrimento. Imagina eu e você. Imagina quantos pensamentos passam na nossa cabeça diariamente. Eu não sei se você já ouviu falar, mas não é novidade. Não é novidade que tem pessoas, né, que ela se tortura. Eu tenho alguns clientes lá no Espaço Vida Saudável que eles são psicólogos, né? E a gente teve que
Na quarta-feira, Janaína, né, psicóloga, né? Quantas pessoas são torturadas por pensamentos, né? Pensamentos perturbadores. Eu não sei o que passa na sua cabeça no dia a dia, eu não sei como que foi a sua noite, né? Mas eu conheço pessoas que estavam pensando em suicidar, ouviram a palavra, ouviram um louvor, alguém chegou até elas e mudou a vida delas completamente. Eu não sei como que você passou a sua noite de hoje, eu não sei que tipo de pensamento que está passando pela sua cabeça, mas uma coisa eu te garanto, existe uma oportunidade de você fazer hoje, o dia de hoje, sexta-feira, 17 de maio, você fazer hoje um dia muito melhor do que ontem. Vai precisar de quê, Wellington? Vai precisar de fé, acreditar que o futuro é melhor, não viver de vista, não viver pelo presente, não viver em função das contas atrasadas, do problema de saúde, do problema no relacionamento, mas viver sim, pensando que o seu casamento um dia vai ser maravilhoso, que você vai ter todas as suas contas pagas, vai estar morando na melhor casa do mundo e que você vai ter uma saúde perfeita e dinheiro não vai ser um problema. Faz um favor pra mim agora aqui nessa live, que a gente tá começando a live e só tem 59 pessoas. E eu gosto dessa parte da live porque as pessoas sérias que eu acredito, as pessoas comprometidas, elas entram na live antes das 7, sabia? Elas entram 2 para 7. Quando começa o louvor, a pessoa tá aqui. E quando aparecem os nomezinhos aqui, ó, eu falo assim, opa, esse aí é comprometido. É que nem nos eventos da Herbalife. Tem a galerinha que chega antes do evento, tem a galerinha que chega correndo em cima do evento, e tem a galera que chega atrasada depois do evento, né? E assim é na vida, sabia? Em tudo na vida é assim. Se você não é uma pessoa comprometida, dificilmente você vai ter resultado. Mas se você, independente do que está vivendo, se você quer fazer o dia de hoje melhor do que o de ontem, vai precisar de fé, vai precisar de perseverança. Uma coisa eu sei e eu com certeza absoluta que eu quero falar isso para você. É importante a gente entender que eu não sei como você está sentindo. Às vezes está se sentindo ali derrotado, né? Agora, o que a gente precisa é tentar fazer algo de novo, assumir a posição de vencedor. Essa música que a gente começou a live hoje, ela fala que você é um campeão, que você é um vencedor. A primeira coisa que você precisa agora, nesse minuto, é declarar que você vai assumir a atitude e a posição de vencedor na sua vida. Daqui para trás não dá pra gente mudar nada, mas a gente pode construir um futuro totalmente diferente. Você sabia que você tem a capacidade neurológica de mudar os seus pensamentos e mudar ações? Você não consegue pensar em duas cores ao mesmo tempo. Se eu falar com você, pensa em azul e você olhou azul. Você não conseguiu pensar em vermelho, em amarelo e em verde. A gente não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. E a gente pode substituir pensamento. Se eu falo assim pra você, pense no azul, e aí você vê esse copo meu que agora e fala assim, vou pensar no amarelo, e quando você pensa no amarelo, o azul já sumiu da sua cabeça. Sabe por quê? Porque a gente não consegue pensar duas coisas ao mesmo tempo. Então, deixa eu dizer pra você, você pode, na hora que você quiser, na hora que você determinar, você pode mudar suas ações e mudar seus pensamentos. Tudo vai depender de como você reage ao que te acontece. Não sei o que tem te acontecido nos últimos dias, mas como você reage do que acontece na sua vida, aí sim, isso é que vai fazer a diferença. Você sabia que com seus pensamentos e com as suas atitudes, você pode determinar se o seu dia vai ser bom ou se o seu dia vai ser ruim? Você sabe que você pode controlar você pode controlar a sua alimentação, você pode controlar como você vai reagir, você vai controlar como que você vai se direcionar as pessoas. Você sabia que você pode controlar cada coisa que você vai vivenciar no dia de hoje? Eu quero finalizar essa parte da nossa live dizendo para você que Deus, Ele quer, mas depende de você. Ele quer transformar seus pensamentos. Você precisa decidir em mudar, ter uma mente renovada. E às vezes os princípios bíblicos, às vezes a live de hoje vai te ajudar a entender isso melhor. Então deixa eu dizer para vocês, apertem os cintos, que a nossa live hoje vai ser uma live muito abençoada. Hoje é a nossa live de número 1082. Né? Então pega aí, já mete o dedo no aviãozinho, coloca a gente pra dentro, porque eu tenho certeza que essa live hoje vai ser boa pra você, vai ser boa pra quem vai entrar daqui a pouco e vai ser muito boa pra quem ouvir ela gravada depois, porque hoje a gente vai estar falando de assuntos interessantes. A gente começa sempre com uma frase do dia, mas deixa eu molhar minha garganta aqui. Falar nisso, vocês vão me lembrando de tomar meu chá, tá bom? Tela e André, sejam bem-vindos. Deixa eu dizer para você, anota aí a frase do dia, declara a frase do dia, vive a frase do dia. E a frase do dia ela é muito simples, só que a gente geralmente não compreende.
a gente não pratica, mas eu vou dizer para vocês, se precisar eu repito. A frase do dia é a seguinte: se nós, anota isso aí, se nós esperarmos até estarmos prontos, esperaremos a vida inteira. Vou repetir: se nós esperarmos até estarmos prontos, esperaremos a vida inteira. Anota uma coisa, a gente nunca está pronto. A situação nunca está perfeita. Nunca é o momento falar assim, agora tá tudo prontinho, eu vou começar. Não, começa do jeito que tá e que as coisas vão ficar perfeitas depois. Comece do jeito que tá e aprimore. Comece com o que você tem. Não espere momento perfeito. O momento perfeito não existe. Vai ser na hora que você está tudo bem na sua saúde financeira, acontece um problema na saúde, aí você vai lá, não vou começar que está com problema na saúde. Ah, não, estou muito bem na saúde, mas aí está com um problema no relacionamento. Então deixa eu dizer para você, tira isso da sua cabeça de esperar o momento perfeito. Comece. Eu lancei aqui em Salvador um projeto que eu ia fazer em cada região de Salvador toda semana. Toda quinta-feira eu ia realizar um projeto nos bairros. Ontem foi o primeiro, né? Ontem foi o primeiro na região aqui, chamada Cidade Baixa, em Salvador. E eu fui lá fazer o primeiro. Só tinham 4 convidados ontem. Eu estava lá muito entusiasmado com 4 convidados. Eu não sei. E meu filho falou assim, pai, já imaginou se um desses convidados aqui, daqui a alguns anos, for presidente da Herbalife e falar assim, ó, é porque eu fui num jantar, eu fui numa apresentação. E deixa eu dizer para vocês, eu tô entusiasmado. Eu não sei se você, eu já falei para você aqui nessas lives que você devia começar a fazer isso aí na sua região, na sua cidade. Eu comecei aqui. Então, a gente precisa entender que liderança, eu tava ouvindo a Angélica Cruz hoje, quando eu estava treinando, né? Eu estava ouvindo a Angélica Cruz e ela falando que o nosso negócio é diferente de outros negócios. Você sabia que aí fora, né? Aí fora, se você é um chefe, você manda, a pessoa é obrigada a fazer, senão ela perde emprego. Aqui não tem isso. Aqui liderança é exemplo. E dentro do marketing multinível você precisa entender. Você inspira as pessoas com o seu exemplo. É com o seu exemplo que você vai inspirar as pessoas. É com o seu exemplo que você vai puxar as pessoas para te seguirem. Aqui não funciona, faça isso, não. Aqui eu estou fazendo isso e se eu fosse vocês, eu fazia junto comigo. Então é importante você entender esse princípio aqui. Então vamos partir para a nossa live. Hoje é uma live de sexta-feira, é uma live diferenciada. Mas deixa eu reconhecer as pessoas dessa semana aqui. A gente começou a segunda-feira com a Paty Reis. Que show que a Paty deu aqui, hein, galera? Ela e o Eduardo, um casal fantástico, já fizeram 1 milhão de pontos de volume. Teve aqui na sexta-feira, deu um show. Terça-feira, no dia do aniversário da Úrsula Vieira Racilan, ou a Úrsula Racilan Vieira, não sei como que é a ordem aí. Nós tivemos aqui o Magno Vieira. Falar em Magno, deixa eu parabenizar o Magno Vieira. Magno hoje, antes das 4 da manhã, ele já tinha me mandado um vídeo lá da reforma da casa dele. Tá ficando linda. Parabéns, Magno e Úrsula, pela casa de vocês. Tá ficando linda, um lugar maravilhoso, um paraíso, né? Então, parabéns aí pela casa nova. Quarta-feira nós tivemos a doutora Janaína Rodrigues, psicóloga, deu um show aqui, falou de inteligência emocional. Eu não sei vocês, galera, mas eu anotei coisa demais, eu aprendi coisa demais. Ontem nós falamos sobre novidades, sobre recrutamento, sobre expansão, sobre profundidade, falamos sobre qualificação de 2K, né? E hoje a gente vai ter uma live muito abençoada, então deixa eu dizer para você. Sexta-feira não é uma live para qualquer um. Sexta-feira é uma live diferente. Eu quero ouvir distribuidores da Herbalife hoje. Então você que está aqui na live, já aperta o sinalzinho demais que daqui a 1 minuto eu já vou chamar uma pessoa aqui na live. Então se você assiste essas lives te ajudam. Tuca, eu tô vendo que você está aqui todo dia. Tuca, aperta o sinalzinho demais aí, Tuca, para a gente poder ouvir você. E hoje o que nós vamos falar aqui é que nós vamos falar de princípios. Princípios bíblicos que nos ajudam, né? Nos ajudam a ter uma vida melhor. Então deixa eu começar chamando aqui. Deixa eu ver alguém aqui. Vou chamar Inês. Inês Nunes. Vamos começar. Fit Point Domo. Fit Point Domo, tá acordando cedo, Fit Point Domo. Você dorme muito tarde e tá acordando cedo. Parabéns.
Bom dia, bom dia, bom dia, Inês. Bom dia, Wellington. Voltando aqui Tudo para nossa bem? live, bem-vindo, Inês. Inês, diga pra gente, fala de onde você é, as suas satisfações e o que você aprendeu essa semana nas lives. Eu sou de Belém do Pará, São Miguel do Guamá, que fica a 130 quilômetros de Belém. Tudo bem, eu tive em Belém um dia desse, hein? E eu tirei uma foto com Eu você. nem Não tô te vendo, Wellington. me desculpa. Eu tô te vendo perfeitamente, você tá aparecendo para todo mundo. Ok. Fala pra gente, Inês, o que você fazia antes da Herbalife e quais eram as suas maiores insatisfações? Vou tentar resumir um pouco, bem rápido, Mas não né? tem um minuto tudo mesmo. Eu Me ajude. venho de uma família de 10 irmãos e fui educada a ser uma boa mãe, uma boa esposa e uma boa dona de casa. Casei, fracassou o casamento, separei, tenho duas filhas. Então, quando eu encontrei a Herbalife, eu estava me sentindo a pior pessoa do mundo, porque tinha fracassado naquilo que fui treinada, né, para ser, orientada a ser. Então, quando eu encontrei a Herbalife, eu vi que ali eu poderia ser uma nova pessoa, renascer de novo, né? Eu já conheço a Herbalife há 15 anos. Eu perdi 22 quilos com a Herbalife Parabéns. e mudei muita coisa na minha vida. Mudei a minha forma de me alimentar, mudei a minha forma de pensar. E estou aqui nas tuas lives, Oi, Elito. Às Inês, vezes Inês, não consigo estar. calma, antes de você falar das lives, me diga uma coisa, a cidade que você mora tem quantos habitantes? 70, mais ou menos 70 mil habitantes. 70 mil habitantes. Você trabalha aí, é com venda de produto fechado, é com espaço, é com o quê? Hoje, com venda de produtos fechado e começando com as bebidas Legal. funcionais. Me diga uma coisa, o que essas lives no dia a dia te ajudam? Olha, ajuda muita coisa, Wellington. Muita coisa mesmo. Você não tem noção o quanto que essas lives me ajudam. Me ajuda a ser mais positiva, me ajuda a acreditar mais em mim, acordar aqui dentro de mim o potencial que eu tenho, que muitas vezes a gente nem percebe que tem. Me ajuda a querer fazer tudo de novo, né? Legal. Porque eu parei com a Herbalife para cuidar dos meus pais. Eu moro aqui, então onde eu tô morando, eu moro no interior, eu não moro na cidade. Eu moro a 120 quilômetros da cidade. Agora que chegou uma internet melhorzinha pra gente. Peraí. A cidade que você mora, os 70 mil habitantes que você mora, onde você está aí não tem 70 mil habitantes, não? Não, não. Eu moro numa vila onde tem uma meia dúzia de casas, né? Eu moro a 20 quilômetros da cidade. Eu moro num sítio, E como é que no onde você nós vende hoje crescemos. produtos fechados? Como você vende produtos fechados? Olha, o que que eu faço? 3 vezes por semana tem um ônibus que passa aqui que leva para a cidade, né? E aí eu vou. Eu tô indo, comecei a fazer isso agora. E lembra que você falou no treinamento em Belém? Saiu dinheiro, sai folheto. Sim, Lembra disso? lembro. Pronto. Então eu vou para a rua fazer algumas coisas e aí saiu dinheiro, sai folheto. Eu já tenho agendado uma pessoa que eu fui quarta-feira e deu folheto de resultado de peso e ela já marcou comigo para domingo. Ela vem aqui no meu sítio almoçar junto comigo, fazer uma bioimpedância e a gente conversar. Eu Dependendo, perguntei para ela, dependendo do de almoço, 0 a eu vou 10, também, hein? hã? Dependendo do almoço, eu vou também. Pode ser galinha caipira. Rapaz, você acredita que eu tinha pensado nisso? Antes de você, Olha, antes de você falar, eu pensei, será que ela vai fazer galinha caipira? Olha que pode o pensamento, galera. eu falei para ela assim, de 0 a 10, qual a sua vontade de perder peso? E ela disse assim, de 0 a 10, pode ser 1.000? Eu disse, pode. Se for 1.000, pode vir almoçar em casa comigo e a gente conversa. Muito E ela bem. disse que vem domingo aqui em casa. Parabéns, Inês. Obrigado pela confiança, obrigado por que tá todo dia. Sabe o que é o legal, galera, dessas lives? Eu tô vendo aqui, ó, a Ricardina entrou. Ricardina lá de Portugal. Olha bem, Ricardina tá lá em Portugal, tendo acesso à live. Inês, numa cidade, num povoado que mora meia dúzia de gente, a 20 quilômetros da cidade, a cento e tanto de Belém, e a internet está chegando lá e a informação está chegando lá. Então, galera, deixa eu dizer para vocês, a gente tem que usar esse instrumento aqui. Tem gente que usa a internet para o mal, fica perdendo tempo ali vendo o que não precisa. Só de você estar aqui conectado, buscando informação boa, já vale a pena. Inês, brigadão aí pela confiança. Obrigado por estar aqui com a gente todo dia. Um abraço, fica com Deus. Obrigado,
Wellington, pela oportunidade. Muito obrigada mesmo. Nada, tchau, tchau. Tchau. Galerinha, olha que legal, olha que legal. Bem-vinda, bem-vinda, Ricardina, diretamente de Portugal. Deixa eu dizer uma coisinha para você, né? Quando eu vejo pessoas bem-sucedidas, independente... Galerinha, dá para você meter o dedo no aviãozinho aí, tem um aviãozinho aí embaixo, ó. Mete o dedo nesse aviãozinho aí. São 7h20, manda logo para 20 pessoas, para a gente bater logo 150. E depois que a gente bater em 150, a gente vai e parte para cima, beleza? Ó, olha que legal, Erlaine começou a assistir suas lives ontem. Sou distribuidora há 30 dias. Parabéns, Erlaine. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Olha, Erlaine de Portugal também, galera. Muito bem. Erlaine, todos os dias, 7 horas no horário do Brasil. Acho que é 11 horas ou 10 aí de Portugal, né? Que horas que são Portugal agora? Escreve aí para mim, Erlaine. Beleza? Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente pode chegar a isso. Você sabia que tem brasileiro que mora em todos os continentes do mundo, deve ter brasileiro em quase todos os países do mundo, e a gente pode ter negócio internacional usando essas lives. Galera, deixa eu dizer para você, não tem nada, lugar nenhum, que se capacita, se treina tanta gente como a gente faz aqui nessas lives diariamente. Então, já mete o dedo no aviãozinho para a gente bater logo 150. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Quando eu começo a analisar a vida de pessoas bem-sucedidas, tá? Ó, lá na Europa agora, 11h21. Quando eu começo a analisar a vida de pessoas bem-sucedidas, independente da religião deles, tá? Não precisa ser cristão, não precisa ser católico, não precisa ter religião nenhuma, mas quando eu começo a analisar a vida de pessoas bem-sucedidas, sabe o que eu reparo? Que existem alguns princípios bíblicos que estão na Bíblia e que essas pessoas praticam até às vezes sem entender de religião nenhuma, sem de estar buscando essa conexão com Deus. Então, a Bíblia, para mim, ensina muito. Eu não sei você, mas quando eu pego esse livro aqui, né? E essa minha ainda é uma Bíblia de estudo. Então, eu vou abrir aqui uma página aqui, ó, aleatoriamente. Abrir aqui fala assim, ó. Os líderes que falham em ser prestativo acabam servindo a si mesmo. E aqui fala, né, um capítulo sobre o livro de Malaquias, de Miqueias, desculpa, vai falando sobre o livro de Miqueias e fala sobre liderança. Então, ou seja, eu uso a Bíblia para ser um pai melhor, para ser um filho melhor, para ser um patrocinador melhor, para poder estar falando melhor para vocês aqui. Eu não sei como é que você usa a Bíblia, né? Ou a Bíblia sua é aquela Bíblia que fica lá na sua casa, aberta na página do Salmo 91, onde ela está amarela, porque ela nunca sai dessa página. Se você mudar assim, ó, aqui está branco, mas aqui está amarelo de sujeira. Como é que você está usando a Bíblia na sua casa? Ou ela fica lá em cima de um móvel? A minha, eu posso garantir para vocês, ela é aberta 365 dias no ano. Não importa se eu estou de férias, se eu estou no cruzeiro, se eu estou em algum lugar. E se eu não estou com ela na mão, eu abro através do celular. Mas a pergunta é como é que você está usando a Bíblia para se tornar uma pessoa melhor? Um pai, um filho, um irmão? Deixa eu dizer uma coisa para você. E a primeira coisa que a Bíblia me ensina, né, é que a fé na gente mesmo e no negócio que eu faço, a fé na gente mesmo e no meu casamento e na minha atividade profissional, a fé que eu tenho em mim mesmo e a fé que eu tenho na construção de uma família, por exemplo, ou a fé que eu tenho que eu vou ser bem financeiramente, é a chave. Vou repetir para você. A fé que você tem em você e no negócio que você faz é a chave para seu sucesso a longo prazo. Se você só entender isso e sair da live agora, você só precisa de fazer uma coisa daqui para frente por todos os dias da sua vida, é ter fé em você e fé naquilo que você faz. Porque essa é a chave. Depois disso, o resto são agregados, tá? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se nem você acredita em você mesmo, se nem você acredita no seu produto e no seu negócio, quem é que vai acreditar? Me diz aí. Deixa eu dizer a próxima coisa. Se você começar um negócio, ou se você desenvolver uma carreira, galera, isso é uma jornada que exige, sabia? Exige força mental, exige força espiritual. Eu queria que você pegasse essa live de hoje, tá? E eu quero trazer alguns pontos que tem na Bíblia e que eu tenho certamente vão te inspirar, vão te motivar,
para que você possa se tornar uma pessoa melhor, para que você possa evoluir, tanto no lado profissional quanto no seu lado pessoal. Então aperte os cintos, mete o dedo no aviãozinho aí, que é um absurdo, 7h25 da manhã, a gente só está com 110 pessoas na live. Mas sabe por que que eu me contento com essa live de sexta-feira ser uma live mais vazia? Deixa eu explicar para vocês por que que eu me contento. Eu vou explicar para agora, eu queria que você entendesse por que que eu me contento. Quando você faz um ensino médio, por exemplo, vamos imaginar um ensino médio, tá? O ensino médio tem 5 pessoas que estudam no ensino médio. Quando passa para o curso superior, das 5 que fizeram o curso superior, só umas 3 geralmente vão fazer o curso superior, não importa qual curso. Depois do curso superior, uma só que faz pós-graduação. Então a nossa live é mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Segunda-feira começa muita gente, que o cara passou o final de semana e fala assim, meu Deus, segunda-feira vai começar tudo de novo e eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Aí vou para a live do Wellington, né? Lógico. E aí, terça-feira, quarta já movimenta e quando chega na sexta-feira, infelizmente, os fracos saem, né? É que nem os macaquinhos, né? Macaquinho que fica pulando de árvore em árvore. Agora tem macaquinho que agarra ali na árvore e não sai de jeito nenhum. Então, o cara que está aqui, a pessoa que está aqui na sexta-feira, para mim, é o forte. É aquele cara, aquela pessoa que vai vencer, que é campeã, que é vencedora. Então, se prepare, põe papel e caneta na mão, que hoje a gente vai trazer muito conteúdo. E sabe uma das coisas que a Bíblia me ensina, né? E que está aqui, ó. Está aqui em Mateus. Mateus 7,7 diz o seguinte. Mateus 7,7, se você puder escrever nos comentários, escreva para mim. Mateus 7,7 diz o seguinte: peças e será atendido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta. É o que está escrito aqui. Não sou eu que está falando, não é Jim Rohn que está falando, não é Mark Rios, não é Magno Vieira, não é o Daniel Crichel, não é a Joana que está falando isso aqui. Não é o Paulo Marçal, não é o coach mais bem sucedido que está falando, não. É o que está escrito aqui na Bíblia. Peças e será atendido, buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta. Deixa eu te dizer uma coisa, não tenha medo de pedir coisas. A maioria de nós tem medo de pedir uma indicação. A maioria de nós tem medo de pedir, às vezes, uma informação do endereço correto, apesar que tem o Waze hoje, né? Mas a maioria das pessoas, simplesmente por não pedirem informação, por ter medo de incomodar alguém, perdem as melhores e maiores oportunidades da vida. Deixa eu dizer para você, eu não sei você, mas eu já perdi várias oportunidades. Eu lembro quando no meu casamento, né? Eu casei e fui de lua de mel. E eu lembro que um dos lugares que eu queria dormir na minha lua de mel era Florianópolis. Só que era 31 de dezembro, não tinha hotel em Florianópolis. E a minha mulher falou assim, pergunta aqui onde tem um hotel, uma pousada. Não, eu falava, não, eu vou achar, a gente vai achar. Vou perguntar a ninguém, não. E eu ia perguntando, eu rodava e não achava nada. Depois de muito tempo, eu falei assim, não, deixa eu perguntar para alguém. Não tinha o Waze naquela época, deixa eu perguntar para alguém. Então, deixa eu dizer para você. É importante você entender isso. O mundo é de quem corre atrás. O mundo é de quem pede informação. O mundo é de quem pergunta. O mundo é quem dá um passo na frente. As pessoas bem-sucedidas, galera, elas não têm vergonha de pedir nada. As pessoas bem-sucedidas, elas não têm vergonha de pedir. Uma coisa eu posso dizer para você. O não você já tem. Ah, Wellington, tem medo de pedir para o meu vizinho um negócio, ele falar não você já tem. Então, se você acha que ele vai falar não, então já está tranquilo. Mas e se ele falar sim? E se você pedir uma indicação para um amigo seu? Galera, deixa eu parar essa live aqui agora e deixa eu aproveitar e fazer um reconhecimento aqui agora. Eu quero reconhecer todas as pessoas que fizeram a campanha no dia 15. Tem gente que fez no dia 14, tem gente que fez no dia 15, tem gente que fez ontem. Eu quero agradecer a todas as pessoas. Alguns me mandaram, inclusive, comprovante de depósito. Não precisa me mandar comprovante de depósito, não. Mas alguns me mandaram comprovante de depósito. Eu quero agradecer, geral, em nome de todo mundo. Sabe por quê? Eu pedi... Você lembra que nós estamos falando de pedir agora, né? E eu pedi para que todo mundo da live fizesse a campanha. Eu não obriguei, né? Eu não impus, mas eu pedi. E algumas pessoas fizeram. Vocês sabiam que tem pessoas que me mandaram um depósito de R$ 400? Eu nem sei se o espaço da pessoa faturou R$ 400 naquele dia, mas ela mandou um depósito de R$ 400.
tem pessoas que mandaram um depósito de 100, né? Então, deixa eu dizer para você, e fora os outros depósitos, e eu parei de olhar depósito porque eu não queria saber quem tinha mandado. Porque quando eu não sei quem mandou, eu não fico chateado com quem não mandou, entendeu? Então, deixa eu dizer para você. Mas eu pedi, e em função daquele pedido que eu fiz aqui na live, da gente poder fazer uma campanha no Brasil inteiro, no dia 15, para ajudar os nossos amigos e colegas de trabalho, distribuidores. Esse dinheiro vai ser destinado simplesmente para distribuidores da Herbalife, como o Daniel Crichel, que está aqui na live, que estão passando momentos difíceis. Galera, vocês estão achando que, às vezes, né? Eu não fui lá no Sul ver a situação do que está acontecendo lá, tá? Mas eu vi pela televisão, vi pelas mídias sociais. E muita gente acha que só pessoas mais humildes, né? Ou então nos níveis da Herbalife, distribuidores, supervisores, equipes mundiais que sofreram com a tragédia. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Não! A tragédia não olhou altura, cor dos olhos, religião, escolaridade, poder aquisitivo. A tragédia não olhou nada disso. Ontem, quando eu falei com o presidente Moacir Zago, lá no Rio Grande do Sul, sabe o que ele estava fazendo 2 horas da tarde? Ele estava lá com pano de chão, com vassoura, com rodo, limpando o espaço dele. Porque o espaço do presidente foi todo alagado também, né? E ele comentou comigo, Elton, inclusive, cara, eu estou aqui limpando o espaço, mas o banco, a agência onde eu tenho conta, nem abriu ainda que o banco está alagado. Então, deixa eu dizer para você, essa tragédia, ela não perdoa ninguém. Agora, só que tem uma coisa, essa ajuda que a gente está arrecadando, a princípio, ela não vai ser para tabuladores, tá? Só para vocês ficarem sabendo, a princípio a ajuda não é para tabuladores, é para distribuidores, supervisores e equipes mundiais. Se depois sobrar, vai ajudar tabuladores. Mas, a princípio, milionário, presidente e Guedes não serão favorecidos com ela a princípio. Beleza? Então, deixa eu dizer para você. Não tenha medo de pedir, não. Que a Bíblia que diz isso lá em Mateus 7,7. Peças e será atendido. Buscar e encontrareis. Batei e a porta vos abrirá. Então, deixa eu dizer uma coisinha para você. O não você já tem. Esse jogo de você poder ser uma pessoa melhor, vencer aqui e ali, tem a ver com você pedir, tá? E o importante, toda vez que eu tento algo, mesmo que eu não consigo, eu aprendo uma forma de falar de melhor, uma forma de fazer um pedido diferente. Então, deixa eu dizer para você, sabia que o momento de... A gente tem que entender também, né? Qual é a hora e momento de pedir as coisas. Se eu falasse há 2 meses atrás, meus amigos, vamos fazer uma campanha para ajudar os nossos colegas da Herbalife que moram no Rio Grande do Sul, por exemplo. Ninguém ia fazer nada. Por que ia fazer? Porque não tinha motivo para fazer isso. Então, mas como teve a tragédia, a gente pediu. E isso vale para a nossa vida. Então, por exemplo, que horas que você deve pedir a indicação de um cliente para ele indicar outro? É quando ele faz a avaliação de bioimpedância dele e ele tem resultado e ele está sentindo mais magro, está sentindo com mais energia e disposição. É hora de você pedir indicação para ele, na verdade. Bem-vindo, Padre Caio. É hora de você pedir indicação para ele. Que horas que é hora de você oferecer para ele um programa de 90 dias? É depois que ele fez 4 dias e ele eliminou 1 a 3 quilos em 4 dias e ele está entusiasmado, né? E aí ele pega e ele vai querer comprar produto? Que horas que você é hora de pedir indicação para um distribuidor, indicar alguém para entrar na equipe dele? É na hora que ele fez lá, ganhou seus primeiros 500, 700 reais? Então, deixa eu dizer para você, tem que aproveitar as oportunidades para você pedir as coisas, porque às vezes não vai ter uma segunda chance. Então, eu queria que você começasse a pensar agora. Toda vez que você tiver um cliente que teve resultado, é hora de você oferecer mais produtos. Toda hora que você teve um cliente que teve resultado, é hora de pedir indicações. Beleza? Toda hora que você tem um distribuidor que ganhou dinheiro, é hora de chamar ele. Vem cá, quem é que você conhece que gostaria de ter uma renda igual a sua? Beleza? Então, espero que o primeiro tema da nossa live de hoje tenha ficado claro. Isso é ensinamento bíblico, tá? Pedir, a gente precisa entender isso aqui. Está escrito na Bíblia, peça e será atendido, buscar e encontrareis, bater e a porta se abrirá. Outra coisa que a Bíblia ensina pra gente é que árvore que não dá fruto, meu irmão, vira lenha. Está aqui no livro de Mateus. Se você pegar Mateus 7, versículo 19, está escrito o seguinte: árvore que não dá fruto, vira lenha.
Deixa eu dizer uma coisinha para você. A gente não precisa dizer muito sobre esse texto bíblico, não, que é fácil a gente entender. É uma interpretação bem óbvia. Para isso quer dizer o quê? Que eu e você temos que ser produtivo. Se a gente não é produtivo em qualquer área, a gente é descartado. Wellington, eu estou empregado. Se eu não sou produtivo, o meu chefe vai me mandar embora. É questão só de tempo. É só ele arranjar alguém melhor do que eu. Aqui na Herbalife, ninguém te manda embora, mas também você não cresce. Então, deixa eu dizer para você, se você não for uma pessoa produtiva aí fora, você vai ser engolido pelo mercado. Você sabia que pessoas que ficam esperando ali, ó, o tempo todo, esperando as coisas caírem do céu e as coisas não caem do céu? Você sabia que se as coisas caíssem do céu, a Herbalife faria evento, era lá no estádio do Maracanã, que é bem abertão assim, para cair muita coisa lá do céu? Deixa eu dizer uma coisa. Olha, galera, olha o Daniel Cristiel. Essa informação que o Daniel Cristiel escreveu aí agora é para mim demais. O Daniel Cristiel perdeu tudo na chuva do Rio Grande do Sul. Ele está dentro de um abrigo, no meio de muita gente, sem internet, que voltou a internet a funcionar agora dele. Esse mês ele já está com 2.600 pontos e ele não tinha um produto. Ele tinha um catálogo e uma foto de antes e depois dele. E o Daniel Cristiel fez 2.600 pontos esse mês. Então, deixa eu dizer para você, quando a gente quer, a gente dá um jeito. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. É importante você lembrar, quando a gente fala que árvore que não dá fruto vira lenha, é importante você lembrar que os frutos bons, né, de árvores boas geram frutos bons, enquanto árvores podres geram frutos ruins. E árvores podres contaminam árvores boas ao lado dela. Deixa eu dizer para você, não sei com quem você está andando, mas se você não começar a andar com gente produtiva, você não vai para lugar nenhum. E você quer um conselho meu? Se distancie. Se distancie de pessoas que não pensam igual. Se distancie de pessoas que pensam contra você. Se distancie de pessoas que pensam diferente de você. Se distancie de pessoas que estão indo em outra linha. Galera, o depoimento... Eu vou querer ouvir Daniel. Daniel, aperta o sinalzinho de mais aí que eu quero ouvir você. Que eu quero ouvir você aqui na live agora. Aperta o sinal de mais aí, Daniel. Daniel está num abrigo. E eu quero saber o que Daniel fez. Daniel, aperta o sinal demais. Mandei o convite, Daniel. Vamos ouvir Daniel Cristiel para saber o que Daniel fez para, no meio do abrigo, depois de tudo detonado, fazer 2.600 pontos. Bom dia, Daniel. Bom dia, Wellington. Tá me enxergando? Mostra aí o abrigo para ver como está a situação aí. Bom dia, Wellington. Tu tá me enxergando? Eu não tô te enxergando. Estou te enxergando perfeitamente, Daniel. Eu tô com muito frio. Eu tô aqui num abrigo em Porto Alegre. Dá pra te ver? Tá dando pra ver. Gente, bom dia. Eu sou Daniel Cristiel, sou distribuidor independente da Herbalife. Eu tô no abrigo, Wellington. Agora fui ver lá o número. Aqui tem 142 pessoas. Fui ver a plaquinha. E eu saí da minha casa porque eu fui resgatado por um bote. Eu tenho muita fé em Deus, Wellington. Eu aprendi muito isso contigo também. A minha irmã, uma amiga e a minha mãe, a gente estava clamando por socorro. A gente olhou para frente, a gente começou a olhar para o céu e pedir para o Senhor nos abençoar. E Ele nos abençoou, chegou o socorro, o bote nos tirou daquele lugar que estava totalmente inundado. Eu consegui levar uma mochila, Wellington, e eu tinha meia lata de shake de baunilha, meio potinho do chá e a fibra, porque o resto tudo ficou submerso ao meu espaço Vida Saudável. Eu comecei a minha vida com R$ 22 agora, e... Eu tinha minha mochila, o mais importante, gente, que eu consegui salvar um catálogo, que é esse daqui, ó. O catálogo dos produtos da Herbalife, que eu amei. Eu comecei a falar para as pessoas, dizer que eu precisava falar, até para mim começar a melhorar a minha autoestima, Wellington. Eu preciso falar de uma coisa que eu amo, que são os produtos, e algumas pessoas começaram a fazer pedido. Eu comecei a mostrar as latinhas vazias dentro de uma sacolinha que me deram,
Eu nesse abrigo me deram um casaquinho preto. Desculpe, gente, tá muito frio aqui, eu não coloquei meu casaquinho preto. Eu não sabia que o Wellington ia me chamar, porque eu aprendi com Jaime Cosmo que é importante a apresentação pessoal. Mesmo devido a tudo isso que aconteceu, eu consegui 2.600 pontos. Eu vou te dizer uma coisa, Wellington. Esses 2.600 pontos, Daniel? Eu peguei o livrinho da Herbalife, o catálogo que vem no kit, e comecei a falar cada um dos produtos que tem o catálogo, explicar com muito carinho. E no final, como não está o desenho do plano de marketing, Wellington, da escadinha, eu perguntava para a pessoa se ela queria os produtos ou o negócio. E algumas diziam, ai Daniel, futuramente eu vou querer esse negócio. Daí eu peguei o número do telefone e anotei num caderninho. Algumas pessoas compraram uma latinha de shake. Tem pessoas, Wellington, esperando o Liftoff, porque o pessoal tá muito cansado. Eu tô vendendo cada sachêzinho por R$ 12. Quando a Herbalife entregar os produtos, eu acredito que eu vou ter mais de 20 caixinhas vendidas, porque tem muita gente que anotou o pedido. Você tá vendendo sem ter o produto? Eu não tenho, Wellington, eu perdi tudo na enchente, mas as pessoas gostaram de mim e viram que eu não tô mentindo. Eu sempre fui muito profissional, eu só precisava das caixinhas, mas eu vou ter ainda, a Herbalife vai entregar. Gente, a minha casa não tem como entrar, tá tudo alagado. Tu me conhece pessoalmente, Wellington, eu tenho 1,80 m. Quando eu entrei na última vez, a minha casa estava com 2,20 m. Eu entrei na pontinha dos pés, eu não consegui tirar nada de dentro, nada. Eu fui lá e comecei a chorar. E eu tive que sair porque eu estava ficando com medo. A água suja, a gente pode dar problema de rato, lectospirose, pode ter cobra, então eu resolvi sair. Wellington, eu tenho tanta fé em Deus, que Deus está cuidando da minha casa, e creio que eu e a minha família vamos servir a Ele. A porta da minha casa está aberta, eu não consegui fechar porque é muita água, parece um Titanic, mas eu digo para vocês que estão me ouvindo, eu estou em Porto Alegre, estou num abrigo com 142 pessoas que perderam tudo, mas eu não perdi uma coisa muito importante, Wellington, que é a presença de Deus, e eu tenho o catálogo dos produtos que eu estou saindo e falando para as pessoas, pedindo para elas me ouvir e dizendo, olha, eu preciso falar contigo, eu tenho que te mostrar assim que eu conseguir. E as pessoas estão acreditando em mim, e quando eu receber os produtos eu vou começar a entregar. O lucro que eu ganhei, Wellington, como eu estou tendo casa e comida, eu não gastei nenhum real praticamente. Eu estou reinvestindo em produtos para quando eu abrir o meu espaço Vida Saudável, ter um shake pelo menos para servir e um chazinho. Ontem uma pessoa me ligou e ela disse, Daniel, eu vou te dar 15 Liftoffs de presente. Daí ela me doou 15 Liftoffs. Ela disse, é o que eu posso fazer para ti, eu não tenho muito dinheiro. Eu fiquei muito feliz, mas agora eu só dependo das entregas, porque eu perdi a minha casa, Wellington, mas eu não perdi a minha boca que fala e o catálogo dos produtos. Eu falei com o Igor da corporação ontem, mandei um recadinho, porque ele me conhece. Eu pedi para colocar no site a venda dos catálogos. Eu quero trabalhar com o catálogo para falar para as pessoas que os produtos me deram um suporte na pandemia, me deram energia, não peguei Covid, e eu emagreci 20 quilos, eu me sinto bem. O meu pai foi resgatado, Wellington, ele está salvo. Ele, com os produtos da Herbalife, ele reduziu 30 quilos. Daí, na verdade, ele está sendo a minha referência. É eu e ele nessa plataforma aqui de abrigo que usamos os produtos e temos o que falar. E o meu pai gosta de mostrar a barriga e ele tá magro. E algumas pessoas acreditam, outras não têm dinheiro na hora e acabam dizendo que vão falar depois. Só para concluir, Wellington, o meu vizinho de colchão do lado tava roncando muito de noite. No outro dia eu falei com ele, eu disse, eu posso conversar contigo com muito carinho? A gente tem que tratar bem as pessoas. Ele disse, pode. Eu falei para ele, meu nome é Daniel Crichel, eu trabalho na indústria do bem-estar
e eu tô vendo que tu tá roncando muito, tu pode ter problema de ronco. Será que não é pela tua gordurinha localizada? O Wellington, eu expliquei o catálogo para ele, ele comprou um kit cadastro. Ele tá louco para trabalhar lá no Espaço Vida Saudável. Então, às vezes as derrotas, gente, parece que vai acabar tudo, mas eu começo de grandes coisas que o Senhor tem para mim e para vocês. Eu vou acabar concluindo a minha comunicação para ti, Wellington, te agradecer que tu é uma pessoa incrível. Quando eu fui para Maceió, tu me convidou com uma sopa, eu estava com fome e tu me deu através dos teus filhos um pratinho de sopa que eu estava no treinamento aprendendo, e aquilo ali eu nunca me esqueci. Quando a Tati me abraçou, quando vocês me receberam, então eu sou grato a essa corporação por me ajudar, Wellington. Eu era um estudante antes, eu não tinha renda, eu não tinha liderança, eu não sabia nem me vestir. E o Jaime Cosmo me ensinou, e eu aprendi. Eu às vezes, agora nesse momento, estou me esquecendo das coisas. Até a tabela de preço eu vou ter que copiar, porque a minha cabeça está muito confusa. Mas eu estou explicando aquilo que eu me lembro e sei. Eu falei com uma psicóloga, ela disse: Daniel, Deus vai te abençoar, tu vai sair dessa. Então eu estou me desenvolvendo, eu estou aprendendo. Gente, quem tem catálogo tem todo o negócio na mão. Muito obrigado, Wellington, que Obrigado, Deus Daniel. abençoe vocês. Deus que lhe abençoe Deus que lhe grandemente. abençoe grandemente. Ai, ai. Ai, ai. Que lição, hein, galerinha? Que lição que a gente aprendeu aqui hoje, hein? Não sei vocês, mas para mim já valeu a live. Acho que a gente precisava estar aqui hoje, sabia? Lembrando que essa live não é para qualquer um. Hoje é dia de pós-graduação. Para quem é forte, para quem é campeão, para quem é vencedor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe o que eu aprendo com tudo isso? Eu aprendo com tudo isso que nunca é tarde para a gente recomeçar. Eu queria que você parasse para pensar em algo que eu vou falar agora, e é muito importante isso. Às vezes as pessoas pedem milagres, né? Quero um milagre no meu casamento, quero um milagre nas minhas finanças, quero um milagre na minha saúde. Mas para Deus fazer milagre, você tem que estar numa situação muito ruim, onde não tem solução, onde você não consegue. Porque uma pessoa que está aqui hoje, está bem financeiramente, bem de saúde, bem de relacionamento, está bem de tudo, não precisa de milagre. Milagre precisa para quem está vivendo momentos difíceis. O Daniel agora precisa de um milagre na vida dele. Galera, Daniel vendeu 2.600 pontos, já está com 2.600 pontos no BizWorks da Herbalife. Então, deixa eu dizer uma coisinha para você. Eu não sei em que área da sua vida você está precisando de milagre, mas se entregue, né? Outra coisa que a Bíblia me ensina muito é sobre a soberba. Aqui no livro de Provérbios, se a gente pegar Provérbios, aqui ó, Provérbio 16. Deixa eu pegar aqui Provérbio 16. Provérbio 16, 18 diz o seguinte. Provérbio 16, 18. A soberba procede à ruína, e a altivez o espírito e a queda. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito a queda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei se você já parou para pensar, mas eu queria que você parasse para pensar muito nisso aí. A humildade, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, a Bíblia nos ensina muito que a humildade é uma das maiores virtudes que a gente pode ter. Na vida, na sua carreira, em qualquer lugar. Eu sei que a gente precisa ser otimista. Eu sou uma pessoa muito otimista, né? Eu sou uma pessoa confiante, mas a gente tem que ter muito cuidado para não confundir confiança, otimismo com arrogância, né? Porque às vezes eu me sinto bambambam, eu me sinto arrogante. E eu sei que tem muita gente que começa a ter sucesso na vida e a pessoa começa a sofrer com isso, né? Que acha que é o bom e esquece dos outros. E todo mundo deve ter ambição de querer chegar nos mais altos níveis em qualquer área da vida. A gente nunca pode esquecer de onde a gente veio. Eu achei legal agora do Daniel lembrar do passado lá. Coisas que eu nem lembro, né? Que ele foi lá na minha casa, que ele estava com fome e que eu dei um prato de sopa para ele. Eu não lembro disso. Eu não lembro disso, mas o Daniel lembra, né? E o que é importante para mim e para você é quando a gente começa a fazer diferença na vida dos outros sem pensar em que vai ganhar de volta, sem pensar o que você vai ter de retorno.
Na hora que a gente chega nesse nível, eu sei que não é fácil, que a maioria de nós tem interesses, né? Eu só faço algo para ganhar algo, mas na hora que eu faço isso, de coração, amando o próximo e falando assim, eu estou fazendo diferença na vida dos outros, independente se eu vou ter retorno ou não, eu quero dizer para você, a gente vai ser muito mais feliz, a gente vai ser muito mais abençoado, Deus vai olhar diferente para a gente. Bem-vinda, Gina Matos, diretamente de Aracaju. Seja bem-vinda à nossa live, Gina. Deixa eu dizer para você, a gente precisa, tem que ser humilde aqui. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, vamos aprender com a Bíblia. Vamos aprender a ser humilde, né? A gente tem que aprender a falar para um distribuidor, às vezes que eu não sei algo, falar para um cliente que eu não sei algo, mas que eu vou correr atrás, né? A gente nunca sabe tudo, né? E nunca subestime também, não. Uma pessoa, às vezes, ela ganha menos que você, mas ela tem experiência. Ela tem conhecimento, às vezes ela panfleta melhor que você, ela entrega um convite melhor que você, ela faz um cheque melhor que você, ela preenche um mapa melhor que você, a gente pode aprender algo qualquer dia. Galera, o que nós aprendemos hoje com o Daniel aqui hoje, Cristiel? A gente aprendeu com o Daniel Cristiel aqui hoje. Perseverança no momento de caos, encontrar força, ser uma luz na vida dos outros. Então, deixa eu dizer para você, a gente pode aprender com quem a gente quiser. Então, a gente precisa demonstrar essa atividade aqui. Eu vou ouvir mais uma pessoa daqui a pouco, mas eu queria falar aqui rapidamente agora. Eu vou ouvir mais alguém, tá? Mas eu quero falar um pouquinho de liderança. Quem quiser dar o seu depoimento na live aí hoje, aperta o sinalzinho de mais para mim, vá. Aperta o sinalzinho de mais que eu vou chamar mais uma pessoa aqui na live hoje. Aperte o sinalzinho de mais que eu vou chamar alguém. Já que a gente está falando hoje do que a gente pode aprender aqui na Bíblia, né? Galera, na minha Bíblia aqui tem alguns papéis. Eu tenho um aqui, ó. Nem dá para vocês lerem ele, ó. Esse papel, deixa eu ver se ele tem data. Não tem data, mas a letra é da Martinha Gondim. Eu perguntei para ela há uns 20 anos atrás o que eu precisava fazer se eu quisesse mudar. Foi antes de 2004. Então tem 20 anos esse papelzinho aqui. E ela me deu uma receitinha do que eu tinha que fazer. Eu vou guardar aqui, vou ter que dar uma lida nele de novo. Deixa eu dizer para você. Eu queria falar de liderança rapidamente aqui. E quando a gente fala de liderança, que a Bíblia ensina para liderança, né? Eu acho que não tem ninguém melhor para ensinar liderança para a gente do que Jesus, não é verdade? E uma das coisas que Jesus fazia como liderança é que ele ia onde o povo estava, né? Jesus, ele não estabeleceu ali um trono para ele ficar, ó, eu fico aqui e as pessoas vêm até mim, não, né? Ele não falou assim, ó, isso aqui é o meu palácio, é aqui que as pessoas vão me encontrar, marca reunião comigo, faz fila, agenda horário, né? Esse é o lugar que vocês vão me ver? Não. Jesus foi lá no mercado, Jesus foi até os pescadores, Jesus foi na sinagoga, Jesus foi na casa das pessoas e ele recebia todo mundo, ele ia nos povoados, ele pregava. Então, deixa eu dizer para você, se a gente pegar aqui no livro de Lucas, né, fala as trajetórias de Jesus, onde ele ia, onde ele fazia. Jesus era uma pessoa alcançável. E eu lembro que ontem a gente começou a fazer um trabalho aqui nos bairros, né? E deixa eu dizer para você, e eu quero que você entenda bem isso. Você precisa de ir para as comunidades. Você precisa ir nos bairros. Você precisa de fazer as festas shakes. Você precisa sair de onde você está. Sabe por quê? O lugar que você está, no seu bairro, na sua casa, onde tem seu espaço, tem um limite de pessoas que podem até ir. Dificilmente alguém de 10, 20 quilômetros vai até você. Mas você pode ir até lá. Marca aí um dia da semana para você fazer uma apresentação, fazer uma festa shake, ir numa academia, fazer alguma coisa, ir numa escola fazer alguma coisa, mas a gente precisa. Vamos pegar esse exemplo de Jesus, que ele ia onde o povo estava. Galera, para mim é um dos maiores segredos da liderança de Jesus, é que para ele chegar hoje no mundo inteiro, ter tantos seguidores, é porque ele saía, ele ia divulgando a mensagem dele. E a pergunta é, você tem divulgado a sua mensagem diariamente? E na época de Jesus não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha Telegram, não tinha SMS. Jesus não tinha como divulgar o negócio dele de meios sociais, através da internet, era de pessoa em pessoa. Deixa eu dizer para você, hoje nós temos tudo. Nós temos internet, nós temos Instagram, nós temos Facebook, nós temos WhatsApp. A gente pode ter um alcance, inclusive, tão grande quanto Jesus teve. Você consegue entender? Se a gente tiver determinado, se a gente usar os princípios bíblicos, a gente pode chegar onde a gente quiser.
Jesus, ele não tinha em mente que a posição dele era autoridade e poder, né? E ele podia, né? Falar assim, não, eu sou autoridade, eu tenho poder, eu posso fazer o que eu quero, mas ele não, ele ia onde as pessoas estavam. E a gente precisa aplicar isso na nossa liderança, né? A gente tem que aprender isso. O que a Bíblia me ensina? O que a Bíblia me ensina que eu posso aplicar? Então, é importante você entender isso aqui. Deixa eu ouvir mais uma pessoa aqui, já que ninguém se candidatou para falar, deixa eu chamar mais uma pessoa aqui. Meu amigo Alexandre Carneiro, meu amigo Magro Vieira, Bianca, São Luís Fite, Vânia Herbe, Dionísia. Eu vou chamar Genilda Gabriel. Quem será Genilda Gabriel? Mandei um convite para Genilda Gabriel, que eu nem sei quem é. Será que Genilda Gabriel vai aparecer? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Genilda! Oi, Wellington. Viva, Bom dia. bem, Genilda. Bom dia, Genilda. De onde que você é, Genilda? Feira de Santana. Ô, terra boa! Feira de Santana agora tá com STS, hein? Feira de Santana tá Isso. bombando agora. Genilda, fala pra gente o que você fazia antes. Você trabalha com Herbalife? Eu trabalho parcial, tempo parcial, Wellington. O que Estou você começando fazia antes ou agora. faz ainda e quais são as insatisfações que o seu trabalho te proporciona? Eu ainda faço, né? Eu sou empresária no ramo de acessórios, né? Autopeças para caminhões. Quais são os E maiores assim, desafios de alguém que é empresário tem no dia a dia? são muitos, né? Principalmente porque no meu ramo eu trabalho com instalação de peças. Então eu dependo muito de mão de obra. Então, assim, a gente tem uma equipe, né, assim, com um número grande de pessoas, onde, né, você lidar com a equipe realmente é o desafio maior, né? Mas a gente, Querida, o que essas lives te ajudam no dia a dia? E, primeira coisa, por que uma empresária, teoricamente... Hoje, se eu quisesse montar um negócio igual o seu, igualzinho o seu está lá hoje, eu precisava de investir quanto? eu acho que para você montar com o estoque que tem hoje, você precisaria investir algo em torno de R$ 500 mil. Ok, R$ 500 mil. Por que alguém que é empresário, que já tem um negócio teoricamente bem sucedido, resolveu entrar na Herbalife? Bem, eu acho que, assim, quando eu fui no primeiro STS, eu fiquei encantada, né? Eu fui em mês 7 do ano passado, e, assim, no caso, Miriam, né, que fez o convite, Sua né? A patrocinadora. minha patrocinadora, né, me convidou assim, vamos ter um evento no domingo e tal, e aí eu fui. Então, eu fiquei encantada com, assim, com a oportunidade de negócio, né? Então, mesmo não tendo tempo suficiente para dedicar ao negócio, eu estou dedicando tempo parcial e quero também ser, assim, mensageira para levar essa oportunidade a outras pessoas, né? Já tenho algumas pessoas na minha equipe, então, assim, vi como uma grande oportunidade de negócio. Muito bem, Genilda, o que essas lives te ajudam? Wellington, essa live, assim, é uma renovação a cada dia. Sabe? Você aprende muito, é uma coisa assim que eu não perco de jeito nenhum. Programa minha agenda para todos os dias estar assistindo as lives, porque a gente cresce muito como pessoa, como profissional, e todo dia é um aprendizado novo. Que bom. Genilda, obrigado pela confiança, obrigado pelo depoimento aqui. Obrigada. Deus te abençoe grandemente, beleza? Deus te abençoe também, Wellington. Esse trabalho que você faz é assim maravilhoso e eu tenho certeza que ajuda muita gente. Amém, amém. Obrigado. Ok, obrigada Galerinha, também. Bom dia. que live que foi hoje, hein? Que live que foi hoje. Muito melhor do que eu imaginava. E, de novo, quem não estava aqui literalmente perdeu. Vai ficar gravada assim, tá, Débora? Live vai ficar gravada. Deixa eu dizer uma coisinha para você. E eu queria terminar essa live hoje falando de algo que a Bíblia me ensina muito, né? E Jesus fazia muito bem isso, que era sobre planejar, né? Jesus gastava tempo planejando, né? Eu queria que, quando você olha aqui, Jesus ele programava que agora eu vou na sinagoga, agora quando ele foi... quando ele ia para os lugares, né, ou para a casa de alguém, ele já tinha um objetivo ali, né? Ele já tinha um foco, né? Ele já tinha bem claro o que ele queria ali. E eu e você, como líder, a gente precisa já aprender a fazer o planejamento. Então, deixa eu dizer para você,
De segunda a sexta, hoje termina, tá? É um dia da gente concluir a execução de um trabalho de uma semana. Amanhã é sábado. Sabe o que você precisa fazer amanhã? É analisar lá como foi sua segunda, sua terça, sua quarta, sua quinta, sua sexta. Analisar sua semana. Fazer os ajustes necessários. Domingo, você já vai fazer o planejamento da sua semana inteira. O que você vai fazer na segunda, você vai fazer na terça, você vai fazer na quarta, você vai fazer na quinta, você vai fazer na sexta, vai fazer no sábado, semana que vem. Planeje a sua semana e quando chegar na segunda-feira, você não tem que pensar o que você vai fazer. Você já tem que entrar em execução. Aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, executa. Sábado faz ajuste de novo. E dessa forma você vai se melhorando. Vai melhorar como profissional, vai começar a ter os resultados. O Daniel, ele tinha uma meta, galera. O Daniel tinha uma meta de hoje, porque hoje vai ter um treinamento hoje, eu sei que vai ter um treinamento hoje, para supervisores ativos da organização do Jaime e da Martinha. O Daniel queria se qualificar. Por isso que ele fez o máximo e mais alguma coisa para poder estar no treinamento hoje. Então, deixa eu dizer para você, você precisa se planejar. O Daniel planejou que ele queria estar nesse evento de hoje. E os líderes que eles não planejam, né, eles não conseguem ter resultados. Isso vale para qualquer área da nossa vida. Então, eu queria desejar para você um final de semana abençoadíssimo, que Deus possa te cobrir com muita bênção, que você possa, agora, quem sabe, usar essa live de hoje como ensinamento. Eu não sei se são os seus princípios que nós falamos, você vai aprender sobre a liderança de Jesus, de estar onde o povo está, de se planejar, mas eu te peço que não seja mais uma live, mas que seja uma live, quem sabe, que seja definitiva. Às vezes pela história do Daniel, né, que a gente aprendeu com o Daniel aqui, força, coragem, determinação, persistência, fé, visão de futuro, não largar, às vezes, o negócio por momentos difíceis, e a gente aprende com todo mundo. Então, brigadão por todo mundo que deu o depoimento aqui. Que Deus abençoe você. Um excelente final de semana. Segunda-feira nós estaremos aqui firme e forte. Tchau, tchau, galerinha. Fiquem com Deus.